Professor Antônio Almeida Galvão Filho, acadêmico da Universidade Estadual do Maranhão, e vou falar nesse vídeo de hoje sobre a história da educação brasileira, desde o século XVI até os nossos atuais dias, os avanços da educação brasileira e também todos os acontecimentos históricos de forma bem sucinta, onde a gente possa estar refletindo e entendendo um pouquinho como se deu o processo educacional do Brasil. Então, eu tenho como tutor, meu tutor orientador, na nossa região, Polo de Cândido Mendes Maranhão, é o professor Jonatas, e da UEMA, do centro, lá em São Luís, nós temos a professora Ana Paula, que está no núcleo de informação, nos orientando e nos repassando todos os conteúdos necessários para nós realizarmos o nosso curso acadêmico. E nós vamos falar hoje, a matéria é a da disciplina prática na dimensão escolar. Então, é importante destacar que a Companhia de Jesus e as escolas jesuítas, ao longo de 2 séculos, vivenciaram e tiveram e manteram a educação brasileira, a educação da colônia brasileira. E tinha essa afinidade em que, além de levar a religião, eles traziam a ideia de que para o país se desenvolver, uma nação colonizada se desenvolver, era necessário que pudesse ter os trabalhos e a mão de obra escravocrata. Então, com poder de mandar muitas vezes maior do que a coroa. Então, em algumas realidades, em alguns estados ou em algumas capitanias, a igreja tinha esse poder, os jesuítas tinham esse poder, de mandar muitas vezes até mais do que a coroa, por se tratar de que eles estavam muito próximos das pessoas e das famílias. E a preocupação maior do império era trazer uma formação para as colônias, não para aqueles que estavam sendo colonizados, dominados, mas que essa formação pudesse vir para os filhos dos senhores que se instalavam e tomavam conta daquele território conquistados. Esta tradição de ensino religioso que eles traziam, inaugurada pela Companhia de Jesus, se enraizou profundamente na concepção educacional brasileira. E foram aí 205 anos em que a educação dos jesuítas. Destacamos também que após 205 anos de domínio da coroa portuguesa no Brasil, de domínio da cultura dos jesuítas no Brasil, onde eles criaram a primeira escola no Brasil, onde foi implantada a primeira escola, foram implantadas por eles, onde foram construídas as primeiras instituições religiosas, foi feita por eles, e onde eles tiveram uma grande influência no início da aculturação do povo indígena no território brasileiro. Só que quando deu na meada do século XVII, final do século XVII, e entrando ao século XVIII, a revolta industrial francesa, e há uma nova mentalidade do iluminismo e do humanismo, uma nova onda mundial. Diante desta nova onda mundial, onde muitos países estavam se adaptando os seus costumes, saindo de monarquias e colocando os governos semidemocráticos, tendo os governos democráticos. E com isso o Brasil estava também nesse rol, e os portugueses resolveram então trazer essa ideia iluminista para o Brasil, considerando que o iluminismo e o humanismo, eles tiravam esse poder da igreja e traziam uma nova cultura
né, um novo conhecimento, uma nova mentalidade de domínio e de controle, de que o próprio homem ele era capaz de dominar-se, de criar, de proteger-se e, enfim, o homem era dono da sua própria vida e que tudo estava às suas mãos e à sua possibilidade, que dependia muito do homem, a organização e o conhecimento para ele chegar aonde ele queria, independentemente das forças religiosas. Então, com a força do iluminismo e do humanismo na Europa, revoluções e revoluções industriais, revoluções e quedas de governos europeus, Portugal passava por grande dificuldade e resolve então a família real portuguesa migrar para o Brasil, aí lá pelos anos de 1808. Antes disso, mandam na frente aí aquele que foi chamado de Marquês do Pombal para fazer a reforma educacional no Brasil. E essa reforma educacional que, quando ele chegou no Brasil, que ele tentou fazer, foi de imediato tirar o poder e desinstituir todos a companhia de Jesus Cristo, ou seja, toda a força da companhia dos jesuítas que estava instalado no Brasil há mais de 200 anos, criando decreto-leis, né, em que pegava os bens da própria instituição religiosa, que durante os séculos viera a manter a força educacional do país, e passavam para o Estado. E isso preparando o território logo para a chegada da família real no Brasil, onde ela pudesse estar aí achando um país mais educado, um país onde tivesse pessoas que pudessem melhor conviver com a família real. Só que isso não funcionou. A educação ainda continuou para as elites e para a classe dos privilegiados, com decretos, leis durante esse período instituídos em que tirava até o direito anterior que já tinham de filhos de escravos, de filhos de índios e de pobres do território brasileiro a ter acesso à educação e acesso a determinados tipos de conteúdos educacional. E em alguns, o conhecimento deveria estar somente pronto à família dos privilegiados. Então, Dom Pedro II, considerado muito culto, governa durante 49 anos o Brasil, mas o seu projeto educacional foi muito inferior, foi muito tímido e sem relevância para o território brasileiro. As várias fases da República, desde 1889, quando é promulgada, relatando a forma sucinta, né, de que foi essa história no Brasil, da educação brasileira, não tivemos e não chegamos a ter avanços significativos até praticamente a Constituição de 1946, onde o Brasil ganha uma lei de diretriz de base, mesmo tímida, né, onde tivemos aí uma briga muito grande daqueles que queriam um novo modelo educacional, uma educação mais includente, onde pudéssemos o Estado tutelar essa educação com as verbas, melhorando e qualificando os seus profissionais da educação e levando essa educação até os filhos dos pobres, os filhos dos indígenas e os filhos dos negros, dessa turma escravocrata e de mão de obra barata, que estavam aí sem nenhuma educação. Então, há uma exigência de um novo modelo de educação, onde o Estado possa oferecer. E há também uma resistência dos grupos tradicionais, mas voltados já à classe religiosa, em que eles achavam em que a educação do Estado, a educação pública, não traria qualidade ao ensino da população e não levaria alguns conhecimentos necessários para que pudesse se formar um bom cidadão. Ou seja, eles pensavam que seria possível que na educação pública pudesse tirar-se
da mentalidade da população, os valores éticos, religiosos e alguns valores culturais. Então, a educação na Segunda República. A Segunda República ela vai de 1945 a 1964. A primeira LDB, a primeira Lei de Diretrizes de Base, que foi aprovada em 1961, em 1945, Vargas é deposto e o país entra em um processo de redemocratização. Uma nova Constituição é promulgada e em 1946 traz de volta o regime democrático no país. No capítulo referente à educação, princípios que antes pertenciam à Constituição de 1934 passam agora a ser novamente lei. São exemplos dessa afirmação: o direito a todos à educação, ao ensino primário obrigatório e gratuito na rede oficial e a assistência aos estudantes. A Lei de Diretrizes de Base da Educação define e regulariza o sistema de educação brasileira com base nos princípios presentes na Constituição. Foi citado pela primeira vez na Constituição de 34. O primeiro projeto de lei foi encaminhado pelo Poder Executivo ao Legislativo em 1948 e levou 13 anos de debate até o texto chegar à sua versão final, a primeira LDB em 20 de dezembro de 1961, pelo então presidente João Goulart. Seguida por outra versão de 1971, em pleno regime militar, que vigorou até a promulgação da mais recente Lei de Diretrizes de Base, que é a Lei de 1996. Então, nesse período, nós tivemos um avanço, que foi já na Segunda República, onde foi aprovada uma Lei de Diretrizes de Base da Educação brasileira, garantindo direitos e assistência aos estudantes, aos jovens e também obrigando o governo a manter a escola pública com verbas públicas. A educação e a ditadura militar. A ditadura militar que vai com a derrubada de João Goulart em 1964 e aí dura até 1985. O golpe de Estado do Brasil designa o conjunto de eventos ocorridos em 31 de março de 64, no qual culminou no primeiro dia de abril de 1964, com o golpe militar e que encerrou o governo do presidente democrático João Goulart, também conhecido como Jango. Os militares brasileiros, favoráveis ao golpe, e em geral os defensores do regime, instalou-se em 1964, costumam designá-lo como a Revolução de 64, contra-golpe de 64 ou contra-revolução de 64. Todos os 5 presidentes militares que se sucederam, desde então, declararam-se herdeiros e continuadores da Revolução de 64. O regime militar durou até 1985, como Tancredo Neves foi eleito indiretamente o primeiro presidente civil desde 1964. Então tivemos aí em 64 um AI-5, um governo totalitário que assim vai e derriba muitas leis e muitas conquistas históricas da educação, entre elas a própria Lei de Diretrizes de Base, e traz à tona aí o ensino profissionalizante e técnico para seguir a agenda dos liberais, já quase globalizados aí, que era os burgueses que estavam instalando as novas indústrias na América Latina, no Brasil, e essa agenda militar brasileira tenta se adaptar com isso, levando ao retrocesso da história da educação brasileira. Então, a Constituição ela traz algumas características históricas, né? Principalmente na LDB, na Lei de Diretrizes de Bases da Educação Brasileira, de 1996. Entre elas, gestão democrática do ensino público,
progressiva, autonomia pedagógica e administrativa das unidades escolares, ensino fundamental obrigatório e gratuito, carga horária mínima de 80 horas distribuídas em 200 dias na educação básica, prevê o núcleo comum para o currículo de ensino fundamental e médio e uma parte diversificada em função das peculiaridades locais. Formação de docentes para atuar na educação básica e em cursos do nível superior, sendo aceito para a educação infantil e as 4 primeiras séries fundamental, né? Formação em curso normal e ensino médio. Formação dos especialistas na educação em cursos superiores e pedagógicos e pós-graduação. A União deve gastar no mínimo 18% e os estados no mínimo 25% de seus respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Dinheiro público pode financiar escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas. Prevê a criação do Plano Nacional de Educação, da educação infantil às creches, como a primeira etapa da educação básica. A LDB de 96 também está baseada no princípio do direito universal da educação, assim a lei apresenta uma novidade em relação às demais leis. Então nós vimos esse conjunto, isto é, de conquistas de direitos da educação brasileira que foram garantidos na Constituição de 88 e foram regulamentados e transformados em lei particular da educação, que direciona todo o processo educacional do país, que são as diretrizes de base da educação brasileira, lançadas aí em 1996 e promulgada para que o povo brasileiro pudesse, de fato, ter uma educação de qualidade. Então, como desafios, nós temos ainda hoje, nos nossos dias, a carência de leis regulamentatórias, ou seja, leis que venham a regulamentar a LDB a nível de município, que são os planos de cargos e carreiras municipais, adaptando o município e os direitos trabalhistas, principalmente da categoria, dentro dos direitos constitucionais e regulamentando aí a política orçamentária do município para cumprir essas demandas. Diante desses desafios, faltam verba para a educação, ainda a educação há muito carente na questão de prédio, de infraestruturas educacionais, ainda há bastante desistência, ainda há um índice de analfabetos bastante significativo na nossa realidade brasileira e também um índice de pessoas que não concluem o ensino fundamental, nem o ensino médio, nem o ensino superior, bem como a índice de evasão escolar daqueles que desistem aí no meio da carreira, no meio do seu plano, da sua história de estudante. Não consegue se formar nem no ensino médio, nem no fundamental e nem no ensino superior. Para isso, nós demonstramos um pequeno gráfico no nosso artigo, logo embaixo, e vai descrever um pouquinho esse equilíbrio conforme pesquisas que foram realizadas no anos de 1980, no anos 90. Então, concluímos esse trabalho dizendo que foi muito importante as nossas pesquisas, nossos estudos sobre a história da educação brasileira, particularmente para entender todo o processo que se deu na educação brasileira até chegarmos aqui, desde o Brasil colônia, desde o Brasil capitanias hereditárias, o Brasil aonde os jesuítas vieram junto com os colonizadores, a pessoa do seu fundador Inácio de Loyola, depois do próprio jesuítas, o Anchieta, que teve uma fundamental importância na educação brasileira, na implantação da própria educação no território nacional, foram os primeiros a implantar modelos educacionais no país, os nossos jesuítas José de Anchieta, que escreveu a primeira cartilha, né, em línguas tupis, em várias línguas de povos indígenas, ajudando assim a haver esse contato dos povos nativos com os colonizadores.
Também vimos todo esse processo histórico de desenvolvimento da educação e também essa lentidão, esse retrocesso no desenvolvimento educacional a partir da vinda da família real, portuguesa para o Brasil, como Dom João VI, como Dom Pedro I, Dom Pedro II e todos aqueles que vieram à sua sucessão. Vimos o modelo do Brasil república, onde as primeiras ideias fluíram de lutadores pela educação nova, o embate entre os tradicionais da educação particular e a educação pública, a nova LDB de 46, isto é, a queda dessa LDB e a ditadura militar de 45, depois vimos a queda de novo do modelo democrático para o regime militar em 64, a nova LDB de 1961, com direitos conquistados, a queda desses direitos novamente com a ditadura militar, Constituição de 88, direitos constitucionais, a nova LDB de 1996, de cuja ainda estamos sob a sua gestão, no aprimoramento das leis e na adaptação de todas as leis que regem aquela lei de diretrizes de bases, que é a conquista de todos os brasileiros. No entanto, precisamos ainda muito mais melhorar no mundo pós-globalizado, com implementação tecnológica e a implantação de novos recursos tecnológicos universais para professores e alunos nas escolas públicas. Nosso muito obrigado.